A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para passar a você mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor Jesus neste dia. Eu quero, como sempre, deixar uma leitura da palavra do Senhor com você. Esse será o nosso texto áureo, tá bom? Lá no Salmos de número 12, no Salmos de número 12, né? Salmos não tem capítulo. Número 12, a partir do 1 até o 6, tá? Diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Que pergunta ignorante, né, irmãos? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então, irmãos, as palavras do Senhor. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Então, nós temos que estar hoje, agora, sem perca de tempo, inteirados do que diz a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Nós precisamos conhecer, saber, apressadamente, saber quem é Jesus Cristo de verdade. Quem é Jesus? Nós temos que aprender a deixar de ser leitores de pastores e passarmos a ser leitores da Bíblia Sagrada. Porque nós vivemos aquele tempo assim que muitos dizem: ah, mas o meu pastor pregou assim. Ah, mas o meu avô me pregou e me ensinou assim, assado. Ah, mas o meu bisavô falava assim. E Jesus. Mas e você? Verdadeiramente, você sabe quem é Jesus Cristo? Você sabe quem é o Salvador do mundo? Olha, eu separei alguns tópicos bíblicos para você anotar aí e ler, tá bom? Então o tema desse vídeo é Está Escrito. Saiu dos lábios dele, viu, irmãos? Dos lábios de Jesus, que daqui a pouquinho virá ali para tirar a noiva da terra. Dos lábios dele saíram essas palavras: está escrito. E pronto, não tem volta. Não tem aquele negócio assim: ah, mas Jesus, ele vai revogar aquela palavra ali e ele vai modificar aquela palavra. Não. O que está escrito, está escrito. E ai daquele que tiver alterado as escrituras ou diminuído as escrituras, porque ele perderá a sua parte na árvore da vida. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos, aljava. Vamos ver o que era a aljava nos tempos bíblicos. Era um estojo em que se levavam as setas ou flechas. A aljava foi uma parte do armamento tanto do soldado de infantaria como o de carro de guerra. Jó 39:23, Isaías 22:6. Usava-se também pelo caçador, ela era também usada pelo caçador. Nós podemos encontrar em Gênesis 27:3.
Usa-se a palavra metaforicamente acerca de filhos. Salmo 127, 5. Refere-se aos profetas como flechas. Refere-se aos profetas como flechas. Está escrito em Isaías 49, 2. E está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Evangelho de João 5, 46 e 47. Porque se vós cresceis em Moisés, então eu vou deixar só o início para que você leia e aprenda aí na tua Bíblia. O foco desse canal é missões, mas você tem que ter em suas mãos a Bíblia Sagrada e ler a tua Bíblia, comer a palavra, tá bom? Lá em Colossenses 3,16, diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Cristo, tá? Então, lá no Evangelho de Mateus 25, 6, diz assim: ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Irmãos, nós já estamos ouvindo esse grito já faz muito tempo. Olha o que está acontecendo no globo terrestre. Não muito longe desse dia, nós vamos lançar um vídeo, Os Sinais do Fim. Não é o nosso objetivo hoje. Mas olha, irmãos, o que está acontecendo no globo terrestre, e isso que está acontecendo no globo terrestre já é o grito de Deus. Avisando. Coma a palavra, estude, aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Aceite que Ele veio aqui, Ele passou na cruz do Calvário como homem, para sacrifício vivo pela humanidade. E só uma vez Ele fez isso. Não haverá outra vez, querido. E lá em Mateus 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25, você aprende, eu aprendo, que a porta da graça vai fechar. Não sabemos que dia, que hora, mas estamos já vendo os sinais e não são poucos. Viu? Então leia a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, corra. Compra uma Bíblia para você. Tá bom? Aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. No Evangelho de João 6,45, diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Você está observando? Está escrito. Acabou, se está escrito. A misericórdia que nós precisamos, principalmente eu sou a primeira de todos. A misericórdia de Deus, é o amor de Deus, Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que apaga toda a minha transgressão. Depende da tua fé e da minha fé, viu? É se crer naquilo que está escrito. Está escrito, Evangelho de João 6,62. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Prestou atenção, querido? Eu só vou frisar essa frase. O Filho do Homem, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Entendeu? Aquele que se tornou filho, que se tornou carne, para ser levado à cruz do Calvário, para sacrifício vivo, estava lá nas mansões celestiais. E ele desceu aqui, ficou aqui 33 anos para fazer esse sacrifício, o único sacrifício aceitável pelo Espírito, que é Deus.
lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, queridos, estude, enquanto ainda há tempo. Hoje nós temos tempo. Terminamos aí 2023. Estamos aí alguns dias do 2024. Poderemos estar aqui 2025, 2010, 2030, 2040. O Senhor Jesus o sabe. Mas, irmãos, não perca o seu foco. Viu? Não perca seu foco na tua salvação. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está escrito: aprendamos a não ir além do que está escrito. Viu, queridos? É não ir além do que está escrito. Então está escrito. Aquilo que precisa alcançar a minha necessidade e a tua, está escrito. Basta que você leia e creia. Romanos 4 e versículo 17 está escrito: por pai de muitas nações te constituí, e tu, Abraão, cresces em Deus. 1 Coríntios 10 e versículo 11, está escrito: para aviso nosso. Ô irmãos, para aviso nosso. Evangelho de Marcos 1,15. Credes no Evangelho. Viu? Chamou a minha atenção. Creia, Irene. Creia, Irene. Creia no Evangelho. Creia na minha palavra. Então, crer, irmão, faz toda a diferença. Não perca o foco da tua salvação. Apocalipse 19:13. Jesus é a palavra de Deus. Evangelho de João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus perguntava a alguém. Você vai lá, vai ler, vai estudar e vai descobrir. Evangelho de João 8:47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Evangelho de João 8:51. Evangelho de João 8:58. Evangelho de João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E falou Moisés acerca de mim. Olha que coisa linda, irmãos. O próprio Jesus afirmando com seus lábios. E falou Moisés acerca de mim. Evangelho de João 5:46 e 47. Evangelho de João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê. Evangelho de João 1:1. O verbo era Deus. Evangelho de João 7:38. Quem crer em mim, conforme as Escrituras. Entendeu, irmão? Está tudo escrito aqui. Bíblia Sagrada. Aí fica ao contrário para você, né? Bíblia Sagrada. Está tudo escrito aqui. Ele falou, o rei falou: quem crer em mim, conforme as Escrituras. Então, se você creu, amém, você aceitará tudo que está aqui dentro, inclusive o batismo em nome de Jesus. Evangelho de João 8:19. Se me conhecesseis a mim, conhecerias meu Pai, porque Ele é o Pai, nesse corpo humano. Porque Efésios 4:4 diz: há um só corpo, há um só Espírito. Irmãos, o que nós temos que ter a compreensão, pedir ao Espírito de Deus que abra o nosso entendimento, é sobre isso. Você que está me vendo agora, seja um homem ou seja uma mulher, você é um ser humano. Então você tem
um corpo e um espírito. Você não tem 3 corpos ou 3 espíritos. Jesus era assim também, querido. O espírito desceu, entrou no ventre daquela jovem chamada Maria e gerou a carne para sacrifício vivo na cruz do Calvário. Peça ao Senhor Jesus que Lucas 24:45 aconteça com você também, como aconteceu comigo, querido. E ele abriu os meus entendimentos. O Senhor abriu os meus entendimentos. Então, quando eu estou lendo, eu falo, Senhor, essa palavra eu não estou compreendendo. Ele abre o meu entendimento. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que Ele vai te dar, Ele vai abrir o seu entendimento. E Evangelho de João 10:30, para terminarmos. Eu e o Pai somos um. Então, irmãos, se está escrito, eu e o Pai estamos um, é nele somente que eu vou crer e é somente ele que eu vou esperar. Viu? Para o arrebatamento que daqui a pouquinho vai acontecer. É com ele que eu quero passar toda a eternidade. Porque quando esse corpo mortal tombar a campa fria, a vida vai continuar, irmãos, com ele. Viu? Será a eternidade, tanto para os que forem com ele ou para os que perderem a salvação. Será a eternidade. Então eu quero passar essa eternidade com o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma correção aqui, tá? Nós terminamos aí 2023 e iniciamos 2024. E poderemos estar aqui até 2030 ou 2040. O Senhor Jesus o sabe. Eu citei 2010, mas foi um equívoco. Me perdoe. O Senhor Jesus o sabe, o momento correto de me chamar para junto dele e chamar você para junto dele. O que nós estamos nos preparando para hoje é ouvir o soar da trombeta que não vai demorar, tá bom? Os sinais nos mostram que Cristo já volta. Eu agradeço essa oportunidade em o nome santo do Senhor Jesus e conto com as vossas orações.